Hoje nós vamos trabalhar com o reino Fungi, que é da semana 23, né? Que é da semana 23. É o terceiro reino que nós estamos vendo com vocês, tá certo? A gente escreve em latim, né? Eu já ensinei sobre isso. Então a gente chama de reino Fungi. Escreve Fungi, mas a gente fala reino Fungi. Então nós estamos falando de quem? Nós estamos falando, obviamente, dos fungos, né? Dos fungos. E o que os fungos são? Os fungos são, alguns são unicelulares, outros são multicelulares, alguns fungos têm uma célula só, por exemplo, o fermento, a levedura, tá certo? E outros têm muitas células, por exemplo, o cogumelo, como nós vamos falar. Todos os fungos são heterótrofos e eles são eucariontes. Ok? Todo ser vivo é eucarionte, exceto a bactéria, reino Monera, é procarionte. Todos os outros são eucariontes. Quem são os outros? Animais, plantas, fungos, protozoários e algas. Ok? Certo? Vírus nem célula tem, muito menos núcleo ou citoplasma, tá certo? Mas o vírus tem material genético também, como nós, mas sem célula. Ok? Esses são os fungos, tá certo? Esta foi a atividade da semana 23. Nós trabalhamos isso com vocês bastante. Essa questão de unicelular, eucarionte, procarionte, né? Então não há necessidade de eu ficar repetindo toda vez. Agora, os fungos. Quem são os fungos? Né? Quando a gente fala, por exemplo, uma laranja mofada, algum alimento embolorado, a gente fala de mofo, fala de bolor, o fermento de pão, cogumelo, champignon, é fungo. O que são essas coisas, né? Então a gente tem aqui algumas importâncias ecológicas sobre o fungo, né? Alguns fungos eles são mutualísticos, ou seja, eles fazem um mutualismo. Você já viu isso no sexto ano? Eles se ligam com algumas algas formando os líquens. Não sei se vocês lembram, eu levei todos vocês, o sétimo A, sétimo B, sétimo C, eu levei os três sétimos lá no estacionamento do maestro, a gente começou a observar as árvores e eu mostrei alguns líquens para vocês. Vocês se recordam? Olha aqui, ó. Estas são algumas imagens do braço aqui não, tá? Mas essas são algumas imagens de líquens, né? Então, o que é essa estrutura aqui, né? O que é essa estrutura esverdeada, né? Essa aqui que eu estou passando o mouse. Essa estrutura aqui, o verde pálido, ela é o líquen. É uma associação entre algas e fungos, né? Olha aqui, ó. Uma associação entre algas e fungos que ficam em casca de árvores e assim por diante, tá bom? Esquece o pé, isso aqui é outra coisa, tá bom? Muito bem. Então, os líquens, eles é uma associação entre algas e fungos, é o mutualismo que a gente chama, tá bom? Existem também fungos ligados com raízes, né? A gente lá no estacionamento a gente não viu, né? Porque a micorriza está na raiz, né? Está debaixo da terra. Vou falar sobre ela mais para frente, tá bom? Não hoje. Outra opção de importância ecológica dos fungos é que eles são fermentativos, ou seja, eles são as chamadas leveduras, aquele fermento biológico de fazer pão, ele é fungo. Por exemplo, esta marca aqui, ó, Flashman, fermento biológico, né, seco, instantâneo. Esta aqui é formado por um pozinho e dentro desse pozinho existem os fungos unicelulares, são as leveduras ou fermentos. Não confunda com o pó royal, né? O famoso pó royal, e tem de outras marcas. Ele é um fermento químico, é em pó também, mas é um fermento químico. Basicamente é bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Quando você coloca ele na água, ele solta bolhas. E essas bolhas fazem o bolo crescer, a torta crescer, tá bom?
Mas quando a gente fala deste fermento aqui, o que acontece é que você coloca fungo na massa. O fungo vai se alimentar da massa e vai soltar bolhas de gás carbônico do mesmo jeito que o fermento químico. Só que o fermento biológico ele acaba demorando um pouco mais e dá uma qualidade um pouco maior nessas bolhas na hora de fazer o pão, fica muito mais saboroso. Tá? Mas cada receita vai o seu tipo de fermento, é lógico. Pode encontrar o fermento biológico também em forma de pasta, vendida, por exemplo, em padarias. Esse que você está vendo na imagem é um tipo desse fermento fresco, chamado fermento biológico fresco, tá certo? É o mesmo fungo, é a mesma célula, tá certo? E ele que vai fazer esse crescimento, tá bom? Esse fungo que está aqui e também está lá no fermento seco, ele é formado por fungos. Mas quem é esse fungo? É este fungo aqui, ó, unicelular, de forma oval, ok? Muito pequenininho, na casa de micrômetros, tá certo? E são eles que se alimentam. Esse é o fermento. O fermento biológico, fresco ou seco, é esse aqui. Esta é a levedura, esse é o fermento. E o nome dele é Saccharomyces cerevisiae. Como se escreve isso? Lembrando que ele é um fungo unicelular, tá certo? E ele cresce por brotamento, ele vai formando brotinhos dele, tá certo? E ele vai crescendo, se expandindo, tá bom? Então, o fermento, vamos lá? Então, o fermento, não o pó royal ou outras marcas, não é o fermento químico. É o fermento biológico, porque bio significa vida. Então, o fermento biológico, que é também chamado de levedura, ele é esse nome esquisito, Saccharomyces cerevisiae. Este é o nome científico. Como eu escrevi com o mesmo tipo de letra, eu tenho que sublinhar. Primeira letra em maiúscula, segunda letra minúscula. Este é o nome científico, Saccharomyces. Mais ou menos seria assim. A palavra mico, não tem nada a ver com macaco não. A palavra mico é fungo. A palavra sácaro vem de sacarose, que é um açúcar. E cerevise, eu vou falar daqui a pouquinho do que é. E você vai meio que entender, principalmente quando eu falar que essa levedura, que esse tipo de Saccharomyces e outros Saccharomyces, ele é usado, né, na fabricação do pão e ele é usado na fabricação do álcool. Como assim, Gilson? Álcool? Sim, o álcool. Mas de que álcool você está falando? Todos os álcools. O álcool da bebida, cerveja, vinho, cachaça, uísque, tequila, vodka e mais um monte. Todos eles têm álcool. E da onde vem esse álcool? Da levedura. Também tem o álcool combustível. Sim, aquele que é colocado no carro. Combustível. Nossa, Gilson, o álcool que é colocado no carro, ele é fabricado por um fungo? Sim, isso mesmo. Gilson, o álcool do combustível é igual ao álcool da bebida? Sim, isso mesmo que você está ouvindo. É o mesmo álcool. A diferença está em alguns detalhes que eu vou falar daqui a pouquinho, né? E também o mesmo álcool usado para higiene, incluindo o famoso álcool gel. Então, o álcool gel, o álcool combustível e todas as bebidas alcoólicas contêm álcool. E da onde vem esse álcool? Através da produção que a levedura faz. O que a levedura faz? A levedura, ela faz isso aqui. Ela vai transformar o açúcar em
álcool. Beleza? E vamos explicar um pouco mais esse assunto aqui porque é muito interessante. A levedura é um fungo, certo? Levedo, levedura, fermento. A levedura é um fungo. E como todo ser vivo, ela respira, certo? Ela faz um processo de respiração, igual a você. Para nós, em ciências, respiração é obtenção de energia. Vocês vão aprender isso melhor no 8º ano, que respiração, a parte dos órgãos, o pulmão, né? Nariz, laringe, traqueia, brônquios, mas isso é no 8º ano. Agora, na verdade, a respiração, vocês vão aprender melhor no ensino médio, que a respiração é uma forma de obtenção de energia. Ou seja, para o seu celular funcionar, você tem que pôr na tomada para ter energia elétrica. Para você funcionar, você precisa de energia, energia química. E da onde vem essa energia química? Da respiração. Então, a levedura precisa respirar. Então, se no lugar, o que ela usa para respirar? Então, ela vai pegar o açúcar e vai pegar o oxigênio, certo? Já falei isso com vocês. E vai transformar isso aqui em gás carbônico, você já sabe o que é isso. Vai transformar em água e vai transformar em energia. Quem que faz isso aqui? Todos os seres vivos aeróbios. Todos os seres aeróbios. Todos os animais, todas as plantas, todos os fungos, praticamente todos. Todas as algas, todas as bactérias, praticamente todas as bactérias. Só que o fungo tem uma coisa especial. Se tiver oxigênio, ele respira desse jeito e tem energia. A gente também, a gente respira desse jeito. A árvore respira desse jeito. O pé de alface respira desse jeito. Um urso respira dessa forma. Ele vai pegar a glicose, que é o açúcar que vem do alimento, reage com o gás oxigênio, que entra pelo nariz, produz gás carbônico, produz água e tem energia. Acontece que o fungo, se acabar o oxigênio, ele não morre. A gente, se acabar o oxigênio, nós morremos. Simplesmente a reação não continua e nós morremos. Já a levedura, ela faz uma coisa que a gente chama de fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, ela vai pegar essa glicose sem oxigênio e ela vai produzir o álcool como um subproduto e energia. Então, quando você coloca o fermento biológico no pão, ele vai respirar e vai soltar gás carbônico. Vai ficar ali 1 hora crescendo, 40 minutos crescendo, depende se o tempo está muito quente ou não. Né? Se o tempo está frio, tem família que coloca até cobertor no pão, não é? Como que é na sua casa? Você já viu colocarem cobertor no pão para ele crescer? Né? Nos dias de hoje, como está muito quente, nem precisa disso. Mas o que acontece com o fermento? Ele se multiplica, ele consome muito açúcar, seja do trigo ou seja do próprio açúcar, se for de um pão doce. Ele vai reagir com o oxigênio, por isso que sova a massa. Sovar a massa significa socar a massa. Então mistura bem aquela massa de trigo. O que a pessoa está fazendo quando mistura aquela massa toda? Está colocando um monte de oxigênio. Beleza? Coloca um monte de oxigênio. E aí o funguinho vai crescer, o funguinho vai se alimentar, o funguinho vai respirar. E vai soltar o quê? Gás carbônico. Esse gás carbônico, no seu nariz, ele está saindo agora, nesse momento. A não ser que você prenda a respiração. Mas está saindo gás carbônico por aí. No caso do fungo, como ele está dentro da massa, o gás carbônico forma uma bolha.
Igual quando você solta ar debaixo da água, né? Você está numa piscina, por exemplo. Você solta ar, aquele ar sai numa bolha. Mesma coisa o fungo. O fungo solta gás carbônico e fica uma bolha. Essa bolha, quando vai assar, quando assa-se o pão, o fungo morre e não é prejudicial para nós. Pelo contrário, é muito saboroso. E fica aqueles buraquinhos no pão. Os buraquinhos no pão é o quê? É uma bolha de gás carbônico, beleza? Tudo bem? Tá certo? É isso aí. Agora, a gente não deixa a levedura muito tempo no pão, porque se acabar o oxigênio no pão, o fungo para de respirar e começa a fazer uma respiração sem oxigênio. Ela para de respirar oxigênio e começa a respirar sem oxigênio, que a gente chama de fermentação alcoólica. E aí nesse processo, o açúcar ele vai acabar se transformando em álcool. Ok? Aí você fala assim, Gilson, quer dizer que se a gente largar o pão lá e largar um dia para o outro, ou 2 dias lá o pão, ele vai ter álcool? Sim, vai ter álcool. Ok? E vai estragar. Mas vai ter álcool sim. Beleza? Né? Pão alcoólico, já imaginou? Misericórdia. Para com isso aí. Besteira. Besteira, não dá para comer. Agora, no caso, é legal isso aí. No caso da pinga, vamos falar da pinga e do etanol? No caso da pinga, pega-se a cana de açúcar, tritura a cana, moe a cana e sai um líquido. Esse líquido é a garapa. Essa garapa, ela está cheia de açúcar. O que o fermento vai fazer? O que a levedura vai fazer nessa garapa? Eles colocam a levedura na garapa, adiciona lá o fermento e aí essa garapa ela vai acabar se transformando, né? Então o açúcar dela, que é a glicose, ela vai reagir com o oxigênio e vai produzir CO2, água, CO2 é gás carbônico, beleza? E energia. Então vai encher de bolha. A garapa vai ficar cheia de bolha. Só que as pessoas não querem gás carbônico na garapa. Eles querem que produza álcool. Então, para produzir o álcool, tem que acabar o quê? O que tem que acabar dentro da garapa para começar a produzir álcool? Excelente. Tem que acabar o oxigênio. Então, quando acaba o oxigênio, o açúcar ele acaba sendo transformado pela levedura em álcool. Ok? E depois, para tirar esse álcool desse caldo esquisito, para tirar o álcool, daí eles aquecem esse caldo, eles pegam esse caldo de açúcar e álcool, eles aquecem com menos de 90 graus, né? Porque a 100 graus a água evapora. Agora, o álcool ele evapora bem antes disso. Então eles colocam, não menos 90, não é que está frio, escrevi errado. Eles colocam abaixo de 90. Abaixo de 90 graus. Então, abaixo de 90 graus centígrados, a água não evapora. Quem vai evaporar é o álcool. E esse álcool evapora. Então, o álcool ele está líquido no caldo. Aí esse álcool ele evapora, ele está no estado gasoso, ok? Aí ele se condensa, aí o álcool ele se condensa e volta a ficar líquido. Então isso aqui acontece em alguns sítios no famoso alambique. O famoso alambique. O alambique ele vai pegar esse caldo, vai esquentar ele, tá certo? Não passa de 90 graus, até menos que isso, às vezes 65 graus. O álcool já começa a ir embora, e aí o álcool ele fica gasoso, fica líquido, e aí o álcool começa a escorrer. Ele começa a gotejar. Então a gente fala, brincando, que a pinga
chama-se pinga porque ela pinga. Entendeu? A pinga chama-se pinga porque ela pinga no alambique. Né? Vamos ver uma imagem de um alambique? Olha lá, esse aqui é um alambique artesanal. Eu fiz uma busca simples, escrevi alambique. Né? Fiz uma busca bem simples. Né? Aqui você tem um... é de cobre, ok? Aqui você é colocado aqui dentro o caldo. Esse caldo ele é esquentado. Aí o álcool evapora, sobe e começa a escorrer, escorrer e pingar no outro recipiente. Então, conforme a pinga, ou perdão, conforme o álcool vai escorrendo, ele vai pingando, 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 pingando. Então, são pingos de álcool caindo que a gente chama de pinga, ou cachaça, né? Ou aguardente. Algumas pessoas colocam essas pingas, ou então a cachaça, né? Dentro desses barris para envelhecer, para ficar com sabor diferente e poder ser bebida, tá certo? No caso do combustível, é o mesmo álcool? Sim, é o mesmo álcool, mas com diferenças, né? No caso, no caso de um vinho, da onde é tirado o açúcar? Isso, da uva. Excelente. No caso de um whisky, ele é tirado de cereais. No caso da vodka, no caso da tequila e todas as outras bebidas alcoólicas são plantas. No caso da tequila, é uma planta do México chamada algave. Quer dizer, são vários tipos de... Ah, e a cerveja. Algumas dessas bebidas, então, ela vai ter um sabor que vem da fruta ou do caule esmagado, no caso da cana, né? No caso da pinga. Beleza? Então ela vai ter sabor, ok? Ela vai ter um odor diferenciado, ok? Para que fique mais agradável ao paladar. E tem também a questão da concentração. Como assim concentração? Quanto mais álcool, mais concentrado. Quanto menos álcool, menos concentrado. Igual a história do café forte e o café fraco. Você vai tomar um café expresso, ele é muito concentrado, ok? Você vai tomar aquele famoso café água de batata, né? Aquele café que o pessoal fala que é chafé, uh, ele tem menos concentração de café. A mesma coisa com as bebidas alcoólicas. No caso das bebidas alcoólicas, o que acontece? Ela vai ter um sabor, um odor e uma concentração de algo diferente. Vodka vai ter mais álcool, uma cerveja menos álcool e assim por diante. É chamada de graduação alcoólica, aparece nas embalagens. Tudo bem? Agora, no caso do etanol combustível, tudo é etanol, certo? Etanol é o nome bonito, é o nome chique e elegante do álcool. No caso do etanol como combustível, no início, quando o álcool começou a ser vendido, lá nos anos 80, era álcool mesmo, álcool do como vinha desse alambique industrial, não artesanal, é claro. Né? E teve casos, relatos de pessoas com vícios em álcool que na crise do vício, na crise da abstinência, acabou até mesmo tomando esse álcool direto do tanque do carro, né? E causando assim, como a concentração é mais alta, tem uma alta concentração, ok? As pessoas passam mal, podem até morrer de coma alcoólico. Por isso que o governo implantou algumas leis que acabaram acrescentando outras substâncias a esse etanol. Substâncias que dão um cheiro diferente, que dão um sabor diferente, de maneira que o etanol combustível é praticamente um veneno, não deve ser consumido de forma alguma, nem para limpeza doméstica. Tá bom? Ok? E no caso o álcool gel? O álcool gel, o álcool para higiene, a diferença vai estar na concentração. Ele não vai ter odor e nem vai ter sabor. Sabor que vem do lúpulo, sabor
que vem ali do malte, sabor que vem da cevada, sabor que vem dos grãos diversos que fazem, no caso, a bebida alcoólica. Tá bom? No caso, o álcool em gel, ele vai ter uma concentração menor de álcool e ali uma substância que deixa ele gelatinoso. Tá certo? Então, essa é a questão do álcool combustível e do álcool de bebidas alcoólicas e do álcool para higiene. É tudo o mesmo álcool, tudo vem da própria levedura, certo? Tudo vem da própria levedura, que quando tem oxigênio, produz gás carbônico, mas quando acaba o oxigênio, ela não morre, ela continua respirando. Respiração sem oxigênio, respiração anaeróbia, onde o açúcar acaba se transformando em álcool. E essa respiração anaeróbia é do tipo fermentação alcoólica. Beleza? Se quiser tirar um print disso aqui, pause o vídeo e printa. Ok? Vamos continuar. Muito bem, o fungo então, ele vai acabar sendo também, né, saprófago, ou seja, ele vai fazer a decomposição, ok? Ele vai fazer a decomposição e nessa decomposição, junto com as bactérias, vai formar o mofo e o bolor, ok? Os fungos, existem os fungos comestíveis, que é o champignon, o shiitake, o shimeji, alguns queijos, né? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, fiz uma busca por queijo camembert. Olha aqui, o queijo camembert é um queijo derretido, frio e derretido, não precisa esquentar para derreter. Na verdade, ele já vem derretido com essa capa branca. Esta capinha branca é fungo, ok? E é claro que não faz mal esse fungo, tá bom? Existe o queijo camembert, existe o queijo roquefort. O queijo roquefort, ele tem essas manchas azuladas, um tom maior, mais de azul dentro desse queijo, que dá um sabor característico, tá certo? É o queijo roquefort. Este aqui é o queijo gorgonzola, ok? O queijo gorgonzola, que tem essas manchinhas verdes, que também dá o sabor característico do gorgonzola, né? Este aqui é o cogumelo champignon, usado na alimentação, né? Pizzas, estrogonofes e tantos outros pratos, né? Esse é o champignon, que é o cogumelo. Existe também o shiitake, né? O shiitake, ele também é um cogumelo que cresce na madeira, na serragem, o shiitake usado na alimentação, tá certo? Existe também o shimeji, tá certo? Ele é vendido assim, né? Todo bonitinho. Quem gosta ama, é uma delícia. Esse é o shimeji, tá bom? O fungo também, ele pode causar doenças, são os fungos parasitas que causam doenças. Candidíase, que é o corrimento vaginal, né? No caso das meninas, se tiver líquido saindo ali pela vulva, que seja mal cheiroso, que manche a calcinha e que cause coceira, isso é infecção. Pode ser por fungo, candidíase, pode ser por protozoário, o tricomonas, pode ser por bactéria e também pode ser até por vírus. Tem que ser investigado. Corrimento que arde e coça não é normal, ok? Então corra no médico, ok? Existe o sapinho também, que é um tipo de candidíase, né? Olha aqui o sapinho. Esse é o sapinho. Esse branco crescendo na língua é fungo, ok? Isso aqui é fungo. Esse fungo chama-se cândida, ok? Tem nada a ver com a cândida de lavar roupa. É o nome do fungo, cândida. A palavra cândida significa branco, né? Outra doença causada por fungos é a frieira. Se você tiver isso lá no dedão do pé, certo? Nos dedos do pé, saiba que isso aqui é fungo. É uma ferida causada por fungo. Tem fungo crescendo aqui. O pé tem que ser lavado e enxugado, né? O tênis tem que ser lavado, tem que ser usado um talco. E tem casos que tem que parar no médico. Outra doença causada por fungo é o famoso pano branco, ou micose de pele, que são essas manchas na pele. Essas manchas na pele somente aparecem depois que a pessoa toma sol. Isso aqui é fungo, isso aqui é transmitido de pessoa para pessoa por contato, né?
usando a mesma roupa, usando a mesma toalha, você tem aqui essas manchas. Esse aqui é um caso mais extremo, né? Essas manchas de pele nas costas da pessoa e às vezes até mesmo no rosto da pessoa. Então essas manchas esbranquiçadas no rosto também são fungos, fungo crescendo aí, tá certo? É isso aí. Para encerrar, nós temos aqui a estrutura do fungo, né? O fungo ele é um conjunto de células. Esse conjunto de células formam fios de células chamados hifas, que eles se embramam, eles se misturam, formam cordões chamados de micélio e cresce dentro da comida, ok? Nós, animais, colocamos a comida dentro do nosso corpo. O fungo, não. O fungo cresce na comida, entendeu? Ok? Ele entra na comida. Nós colocamos a comida dentro de nós. O fungo se coloca dentro da comida. É muito esquisita essa parte, né? E quando o fungo vai se reproduzir, ele produz o corpo de frutificação, que é o chapeuzinho do cogumelo. O chapeuzinho de cogumelo não é o fungo. O chapeuzinho do cogumelo é a reprodução do fungo. Ele produz esporos, esses esporos vão com o vento e acabam se espalhando e produzindo novos fungos. Vamos ver alguns fungos bem rapidamente e encerrar a aula? Bem, existem vários tipos de fungos, né? São muito diversificados, né? Tem os comuns, alguns servem de alimento, outros não. Tem fungos que são extremamente venenosos, né? São fungos extremamente venenosos, outros são tranquilos, servem de alimentação. Tem alguns que são venenosos e alucinógenos, esse é o famoso amanita. Não pode ser consumido em hipótese alguma, tá certo? Então existem vários tipos de cogumelos, lembrando que esses chapeuzinhos que a gente vê não é o fungo, é o órgão de reprodução dele, certo? Olha só que lindo esse aqui, muito comum, né? E tá vendo essas linhas aqui? É por aqui que os esporos são eliminados, os esporos são soltos aqui. O vento os carrega e onde ele cair, ele pode acabar se transformando num novo. Né? Ele vai produzir uma hifa, depois essa hifa vai virar um micélio, e quando chegar o momento da reprodução, esse micélio se transforma no corpo de frutificação, que é o chapeuzinho. Ok? Os fungos são muito consumidos. Existem alguns países que têm o hábito de consumo muito grande de cogumelos, né? O Brasil não está nessa categoria. O Brasil consome muito pouco cogumelo, tá bom? Esse aqui é o shimeji, da forma branca, olha que bonitinho. Esse aqui é o famoso champignon, cortadinho, fatiadinho. E esse é venenoso. Este é um fungo alucinógeno e venenoso, extremamente perigoso. Bem, é isso. Tem exercícios aqui, bem simplesinhos exercícios, que fica para você trabalhar aí com calma. Qualquer dúvida me chama, me contate, beleza? É isso aí. O vídeo acabou ficando longo, mas tem muita coisa para explicar e infelizmente nós pararemos por aqui, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e tô com saudade de vocês. Bye bye.